convidar você a abrir João capítulo 8, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, o versículo é o primeiro em diante, em nome de Jesus. As férias de Camboriú passou, agora vamos para o culto, meu povo. Amém, Jandir? Aleluia. O pessoal sai de férias, eu fico feliz demais, porque é bom, né? É bom ver nossos irmãos passarem tempo na graça do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a partir do versículo 1: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém. Pai, obrigado, tua palavra é santa, poderosa, ela pode separar a medula da espinha como uma espada, e nós sabemos que ela também separa, Deus, a alma do espírito, e nós hoje convidamos o Senhor a mais uma vez pregar no nosso lugar. Ninguém veio aqui ouvir um pregador, porque uma pregação é maior que o pregador, a mensagem sempre será maior do que o mensageiro. E então, Senhor, que a tua palavra, ela vai e ecoe nos corações, na alma, mas também ecoe na eternidade, com o peso da tua glória. Por isso, nesta noite, eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que precisa ser curado, tratado, perdoado ao coração da tua casa, dos teus filhos hoje, Pai, que se faça segundo aquilo que a tua palavra diz. E nós cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu proíbo todo espírito que não te glorifica e não te adora, e eu declaro que o Senhor tenha primazia neste altar e nesta igreja, e o teu nome seja glorificado para sempre, e todos digam amém. Assentai-vos. Aleluia. Aplauda mesmo, glorifique o nome dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amados, estamos num ambiente que é mais que um culto, é um lugar de aprender a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o povo sofre e perece por falta de conhecimento. E aí Jesus vem e complementa dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Então, um ambiente do culto é um lugar de ensino, mas é também um lugar de transformação. Porque um barulho empolga, mas a palavra liberta. Amém? O barulho empolga, mas a palavra liberta. Eu vou dizer de novo: o barulho empolga, mas a palavra liberta. Você está aí? Então, eu creio que nós estamos aqui num ambiente de ensino e também num ambiente que nos liberta. Declare comigo assim: todo cativeiro mental
todo cativeiro espiritual está quebrado da minha vida hoje. Toda acusação, toda mentira de Satanás, por causa do meu passado, não tem poder sobre a minha vida, no meu presente, porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? O cenário de João 8 nos apresenta um confronto clássico. De um lado, os mestres da lei com pedras nas mãos. Do outro lado, uma mulher com seu pecado exposto. Amém? No centro, Jesus, que não veio anular a justiça e nem a lei, mas cumprir a lei através de algo maior e superior, que a palavra nos ensina, que é a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muitas vezes achamos que a lei e a graça estão em disputa, em guerra entre si. Mas aqui vemos um encontro. O que é a lei? A lei aponta a ferida, mas a graça opera a cura. Amém? Enquanto a lei mostra que somos pecadores, a graça nos mostra que por meio de Jesus nós fomos perdoados, redimidos e conectados novamente ao Pai. Muitas vezes achamos que não há mais perdão, porque às vezes nós mensuramos ou medimos e pensamos, esse é um pecadinho e esse é um pecadão. Para Deus não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado, e o pecado tem um salário, e o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida, não apenas vida aqui, mas vida também na eternidade, que é a verdadeira vida. Essa vida aqui no tempo presente, neste século, é passageira. Em comparação à eternidade, é um grão de areia, em comparação a um oceano inteiro. Você está aí ou não? Qual o diagnóstico da lei? O diagnóstico da lei é: está doente, está em pecado, está condenado, não há salvação para você. A lei funciona como uma tomografia. Alguém já fez tomografia aqui, sim ou não? Aí você entra naquele lugar, e aí, por que a gente entra na tomografia? Para que aquele equipamento com alta tecnologia descubra que há algo errado. Onde? Dentro de você, dentro de mim. Aí você sai de lá, e aí vem um monte de papel, tudo esquadrinhado, cada parte do teu corpo, e aí o médico fala assim, aqui, nesse lugar tem um problema. O que a tomografia faz? Ela aponta o problema, ela aponta o diagnóstico, ela aponta o problema, mas ela não traz cura. Quando você entra na tomografia, ela aponta o quê? Que tem um problema. Mas ela cura? Não, ela só aponta o problema. O que é a lei? A tomografia. O que ela faz? Aponta o problema. Vocês são pecadores. Vocês estão destituídos da glória de Deus. O que sobra para vocês é condenação e nada mais. É a tomografia. Você está aí ou não? Então a lei revela o câncer da alma, a falta do caráter, mas não pode trazer cura, não pode libertar. A tomografia revela o problema, mas não pode trazer cura. Não tem cura na tomografia, só tem apontamento, só tem diagnóstico. E o diagnóstico é o quê? Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Não podem voltar para casa, para as moradas e as mansões celestiais. Não pode, por quê? Porque opera em você, no corpo de pecado, o pecado.
E o pecado, o que ele faz? Ele nos separa de Deus. O pecado é uma muralha que impede Deus estar de lá e eu estou daqui. É possível passar para o outro lado? Não é, porque o pecado é um paredão que me separa de um lado para o outro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segundo Romanos 3:23, diz que todos pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Qual a função da lei? Denunciar o pecado. Qual a função da lei? Nos mostrar que nós somos réus do pecado. Qual a função da graça? A graça é a quimioterapia espiritual. Enquanto a lei aponta o câncer, a graça aponta o quê? Eu tenho cura. Se você entender isso, vai ficar claro o que é lei e o que é graça para você. Amém? Então, enquanto um aponta o problema, o outro aponta o quê? Eu sou a solução. Então, a função da graça é a quimioterapia divina. Ela não ignora o pecado, mas ela remove e restaura o pecador. E nos tira da onde? Do cativeiro da culpa. O que é a culpa? Uma batalha na mente. Rapaz, eu sou crente e fiz isso. Rapaz, eu sou crente e falei isso. Rapaz, eu sou crente e reagi mal. Rapaz, eu sou crente e olha o que eu fiz. O que é isso? O peso da culpa. É a tomografia apontando para você o quê? Você ainda não está livre, você ainda está com problemas, você ainda não está liberto. Jesus perdoou aquela mulher instantaneamente. Enquanto todo mundo, pela lei, apontava, ela fez errado, tá? E agora? Ela errou. E a lei mosaica dizia o quê? Que uma mulher e um homem, agora presta atenção, o homem estava lá, sim ou não? Não, só estava a mulher. Porque qual é a intenção? A intenção não era a mulher, a intenção era atingir Jesus por meio do pecado dela. Ou seja, aquele lugar era uma armadilha para a mulher, para pegar Jesus. Como diz o ditado, atirar no que viu e acertar o que não viu. Você está aí ou não? Então havia uma intenção maligna ali. E aí, aquela mulher foi perdoada instantaneamente, mas precisava aprender a andar sem o peso da condenação. Porque às vezes Deus perdoa e o peso do pecado, da culpa, do que fez, é tão grande que você não consegue se auto-perdoar. Aí isso é o que? Autoacusação. Então o plano do inimigo, de Satanás, ele é um especialista em cenários e sombras. Ele quer que você viva timidamente, sentindo-se vigiado por olhares de acusação que muitas vezes não existem. Quer um exemplo disso? Você brigou com o marido. Qual a impressão que você tem quando você chega na igreja? Todo mundo sabe. É ou não é verdade? A impressão que tem é que todo mundo viu e sabe. Esse é o peso da acusação. Por quê? Porque o pecado, o que ele faz? Ele nos tira a vestimenta. Quando o Senhor entra no jardim que estava no Éden, ele entra e Adão se esconde. Porque estava nu, me escondi. Quem te disse que você estava nu? Então a impressão que se tem quando se peca é qual? Que você está nu. Esse é o peso da acusação que desnuda você. O que o diabo tem? Uma prisão invisível.
Por quê? Porque tem gente que já foi perdoada por Deus, já celebrou a Santa Ceia, mas continua sendo o seu próprio carrasco. Existem algumas religiões que o cara pega um chicote e ele se autoflagela. Ele é carrasco dele mesmo. A culpa do pecado é um autoflagelo. A acusação é um autoflagelo. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. E as coisas velhas, ou seja, o que eu cometi no passado, ficou no passado. Porque o meu alvo é Cristo. O que é pecado, apóstolo Júnior? Pecado significa errar o alvo. Por isso Paulo diz que o meu alvo é Cristo. Porque se os meus olhos estão em Cristo, eu sei que eu não vou me desviar nem para a direita, muito menos pela esquerda. Muito menos pela esquerda. Os bons entendedores entenderão. Você está aí ou não? Se você não quebrar o jugo da culpa, a sua vida não subirá às alturas que Deus disse que você subiria. E o que Jesus fez na cruz? Nos deu um alvará de soltura. Uou! Isso é tremendo demais. Romanos 8:1, a palavra é categórica em dizer: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando? Agora. Sobre quem? Sobre os que estão onde? Em Cristo Jesus. Se o tribunal do céu já te absorveu, então, por que você ainda se mantém na cela? Nos Estados Unidos, um prefeito entrou em um presídio e a intenção dele era libertar um prisioneiro. Ele não foi de prefeito, ele foi vestido como um homem comum, ele foi vestido como um pastor, e entrou ali, e todos da cadeia sabiam uma coisa: aquele homem tem autoridade de libertar um prisioneiro. Quem ele era? O prefeito da cidade. Só como ele foi vestido de pastor. Então ele chega numa cela específica, com um condenado específico, com uma intenção: absolver o homem. E então ele leva este homem e diz a este homem: você quer ser livre? E ele traz a Bíblia, e aquele homem ignora o homem com a Bíblia. Ele não sabia que aquele homem tinha autoridade para absolvê-lo. E ele diz: eu não quero saber de pastor e nem muito menos de Bíblia, sai daqui. E o prefeito, disfarçado de pastor, saiu. O carcereiro, depois do horário de visita, olha para aquele homem e diz: homem, você perdeu a maior oportunidade da sua vida. Como assim? O pastorzinho que veio aqui com aquela Bíblia? Não, aquele homem é o prefeito da cidade, e ele veio com uma intenção: libertar um prisioneiro, e ele escolheu você. No entanto, você decidiu não aceitar. Ao homem que poderia e tinha poder e autoridade de tirar você daí de dentro, e agora você está condenado para sempre. Jesus é o homem que vem diante das nossas prisões. E qual a intenção de Jesus? Abrir as prisões, para que eu possa ser livre. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele está livre.
Se o tribunal do céu já te absolveu, por que você ainda se mantém na cela da acusação e do apontamento próprio? Isaías 43, 25 diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Eu vou até ler para você por completo, no versículo 25 de Isaías 43, diz: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados já não me lembro mais. Quem disse isso é tão sério e é tão enfático que ele fala: eu mesmo. Deus está falando assim: eu mesmo estou falando. Nós saímos da lei do pecado e da morte para a lei do espírito da vida. O seu passado não te conduz mais, agora você está guiado pelo Espírito, pela promessa que o Senhor disse. O que é o culto? O ambiente do ensino. É onde a vida é organizada e a prosperidade começa. O que é prosperidade? A gente pensa equivocadamente que prosperidade é dinheiro. Não, dinheiro é uma consequência de alguém que anda com aquele que tem tudo. Se eu ando com aquele que tem tudo, não me falta nada, isso é prosperidade. O Senhor é o meu pastor e a sua presença não me faltará, porque se não falta a presença, não falta nada. Então, qual a diferença entre a condenação e a culpa? A condenação é anulada pela fé na cruz. A culpa é vencida pela renovação da mente. Então, quando eu entro na igreja, o que a palavra faz comigo? Ela vai me limpando, ela vai me purificando, e ela vai nos dando a possibilidade de uma nova mente. Agora eu não tenho mais a mente de um escravo, agora eu tenho a mente de Cristo. Agora eu não sou mais um prisioneiro do meu passado, nem do meu pecado, nem das minhas transgressões, nem das minhas iniquidades. Agora em Cristo eu sou livre. Agora em Cristo eu tenho a mente de Cristo. Agora em Cristo eu posso e tenho a autoridade de renovar a minha mente, para experimentar o que Deus tem. E o que Deus tem? A boa, a perfeita e a agradável vontade dele para nós. Então a estratégia de Satanás é nos colocar no ambiente do medo do fracasso, de pensar assim: será que eu não vou errar de novo? A vida cristã é uma contínua vigilância. Por isso, quando Jesus fala sobre orar, ele não fala primeiro ora, ele fala primeiro vigia. Vigiai e orai. Por quê? Para não cair em tentação. Em falar em tentação, o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não pecou. Tiago vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de vós quando? Quando eu me sujeitar ao quê? A Deus, por meio da sua palavra. Quando o diabo tentou Jesus, ele usou o quê? A pá. E o que Jesus usou? Aí a pergunta é: Jesus veio trazer arrependimento? O Espírito Santo traz arrependimento ou remorso? Arrependimento. Qual a diferença, apóstolo? O que é remorso? O que eu fiz? Menti de novo, roubei de novo, vi pornografia de novo. Isso é remorso. Por quê? Porque amanhã faz de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E aí ele sai do pecado, ele vai para o ambiente da transgressão, e ele dá um salto mais alto, ou mais baixo, que é a iniquidade.
A iniquidade é ter a consciência que está tudo errado, que eu já ultrapassei o pecado, que eu já entrei na transgressão, e agora eu mergulhei mais fundo na lama. O que é mergulhar mais fundo na lama? Iniquidade. É saber que é errado e continuar praticando, continuar errando, continuar fazendo. O que a palavra do Senhor diz? Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, minhas ações, minhas atitudes, minhas palavras precisam mudar. Por quê? Porque lá no céu, lá na eternidade, queridos, nós precisamos ter o DNA de Jesus. Amém? Então aqui na terra nós estamos aonde? Nós somos peregrinos aqui na terra. Porque a terra é um lugar passageiro. Mas aqui na terra eu defino para onde vou? Para o céu ou para o inferno. E a Bíblia diz que existe ainda um lugar mais fundo, mais terrível, mais quente e mais terrível do que o inferno, que se chama o lago de enxofre. O lago de fogo e de enxofre, onde o fogo queima e o bicho não morre. Você está aí ou não? Mas a palavra diz que aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, porque aquele que está sujo, ele se suja mais ainda. Eu sempre dou o exemplo da roupa branca. Quem usa roupa branca anda o quê? Com cuidado. Onde que eu vou encostar? É ou não é? Antigamente tinha aquelas portas de puxar, e as laterais tinha graxa. Quem lembra disso? Aquelas portas que você puxa e você trava ela embaixo. As laterais tinham o quê? Sujeira, graxa. Aí você vinha com a roupa limpinha, o que você fazia? Escorava na porta. Meu Deus, sujei. É ou não é assim? Aí depois sujou, você faz o quê? Agora já sujou mesmo. O pecado é assim. Quando suja, agora já sujei mesmo, nem vou na ceia, tomar ceia também não, agora já pisei na jaca mesmo. E eu sempre vou dar esse exemplo na igreja da diferença de Adão e de Davi. Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus, se escondeu na árvore. Quando Davi pecou, ele correu para Deus. E quando ele corre para Deus, o que Deus fala de Davi? Esse homem é segundo meu coração. O cara acabou de pecar, mas o que Deus está falando dele? Ele é segundo meu coração. Porque ele sabe que pecou, mas ele não quer permanecer onde pecou. Ele quer transicionar para uma nova realidade, para uma nova mentalidade, e isso só é possível na presença. Porque quanto mais eu fujo da presença, mais eu vou me contaminando. Olha o filho pródigo, para mais longe ele foi do pai. Qual foi o limite dele? Ele estava com fome, ele queria comer a comida dos porcos, e o dono dos porcos não deixava nem comer a comida dos porcos. Porque tem gente que fala assim, não foi comer a comida, não foi comer, ele desejou e não podia. O que o dono daquela fazenda de porcos estava dizendo? Os meus porcos são mais importantes que você. Você está indo? Porque o mundo é assim. O mundo te oferece tudo. Tem gente que fala assim, o mundo não tem nada para te oferecer. Mentira, tem tudo para te oferecer. Só não tem uma coisa: salvação. Tem tudo que este mundo pode oferecer. Tudo. Esse mundo tem tudo para oferecer, menos o mais importante: a tua salvação, o teu perdão, a tua redenção, a tua remissão. Por quê? Porque isso é algo que só se conquista aos pés da cruz. A lei faz o diagnóstico, mas a graça faz a cirurgia. Irmão, você nunca vai esquecer, nunca mais, da diferença da lei e da graça. Você vai lembrar da tomografia e você vai lembrar do médico lá na quimioterapia. Um aponta o problema, o outro traz a solução. Amém.
Porque a culpa é um parasita na mente que se alimenta do seu pecado, do seu passado. Mas o sangue de Jesus é o banquete que te liberta. Se Deus já não está mais pensando no seu pecado, você também deveria parar de pensar nele. Jesus chega até aquela mulher e vai dizer: eu também não te condeno. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Foram embora. Mas eu não te condeno. O que Jesus está apresentando para ela? Eles trouxeram a lei que traz morte para você, mas eu estou trazendo a graça que te perdoa. Eles tomografia, mas eu estou vindo com um remédio. Eles vieram com apontamento e com acusação, mas eu venho com a salvação para você. O que Jesus diz para aquela mulher é o seguinte: existe um ponto de decisão a partir daqui, mulher. Qual é a realidade? Ela foi pega em pecado. Qual a realidade? Pela lei mosaica, ela deveria ser morta apedrejada. Qual a realidade? Ela sabe que não há salvação para ela. Mas Jesus é o ponto de transicionamento. Jesus é o único que pode transicionar um pecador imundo, sujo, completamente enlameado de pecado, e transicioná-lo para a luz da vestimenta, e fazer como o filho pródigo, que volta para casa, recebe um banho, recebe novas vestimentas, recebe anel, recebe sandália, recebe festa, e assim será com todo aquele que entender que somente o Pai pode mudar a nossa realidade para sempre. Aplauda mesmo ao Senhor. Oh, glória! Essa é uma noite de transição para nós. Você pode sair daqui com a tomografia, com o diagnóstico dos seus erros, pecados passados, ou você pode sair por essas portas declarando: agora eu estou em Cristo, agora nenhuma condenação há. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Por quê? Porque Cristo está em mim. Jesus disse àquela mulher: eu também não te, me ajuda a pregar, eu também não te, vai e não. Então Jesus está falando o seguinte: eu, com a minha graça, com o meu sangue, com minha autoridade de filho do Pai, eu estou te dando a maior oportunidade da tua vida. Eu estou te dando um ponto de decisão, um ponto de transicionamento. Até aqui, mulher, você fez do seu jeito, você seguiu os teus desejos, você seguiu tuas vontades, você seguiu tuas carências, você seguiu as transgressões, mas a partir de agora eu estou te dando a oportunidade de viver uma nova história, uma nova vida, uma nova realidade. Se você decidir estar em mim, eu também vou decidir estar com você. Quando? Para sempre. É um salto gigante. Uma mulher que estava condenada e foi salva por ele. Vai, não peques mais. Ele deu a ela o quê? Um futuro. E enquanto todos viam nela o fim, Jesus viu nela o quê? Um novo começo. Está todo mundo programado para matá-la, mas Jesus fala assim: ei, mulher, eu estou te dando a oportunidade de um novo começo, de uma nova história, de um novo tempo. O que o Senhor Jesus faz hoje conosco? Ele está nos dando um ponto de transicionamento, um ponto de decisão mais importante da nossa vida.
Agora veja, Jesus faz o papel dele, mas existe uma parte que não depende de Jesus. Jesus está falando assim: até aqui você fez do seu jeito, mas a partir daqui, se você fizer segundo a minha vontade, a partir daqui, se você não pecar mais o mesmo pecado que você cometeu, você vai viver uma nova história, um novo tempo, um novo começo e uma nova realidade. Ele deu a ela um futuro, onde todos viam o fim. Foi isso que Jesus fez comigo. Foi isso que Jesus fez com você. Onde todo mundo via fim, Deus falou o quê? Eu estou te dando um novo começo. Onde todo mundo diz assim para você: a tua casa caiu, o Senhor está falando assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E isso é poderoso demais. E eu caminho para encerrar, dizendo a você, que o Espírito Santo quebra agora todo peso de acusação que havia contra a tua vida, porque agora nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, apóstolo, mas assim, eu já estou na igreja há tanto tempo. Não é sobre o tempo que você está na igreja, é sobre a decisão que você tomou dentro de você de ser a igreja. Vou dizer de novo, não é sobre quanto tempo você está na nave da igreja, não é quanto tempo você participa de culto, mas é sobre o dia que você decidiu, dentro de você, ser a igreja de Cristo Jesus. Quando que eu sei que alguém está convertido? Olha como ela reage. Como é que você reagia quando alguém te enganava, mentia para você, te traía? Como que você reagia? Há um tempo atrás eu fiz um negócio e a pessoa, ela usou de má fé. E o que ela era? Crente. Ela me deu um prejuízo de R$8.000. Crente. Eu contei isso para um dos meus filhos, e falei assim: não, pai, mas está errado. Você tem que dar um jeito nisso. Eu falei: não. Eu não tenho que dar jeito em nada. Eu já liberei a vida dela, já está perdoada, está tudo bem. Você está entendendo, sim ou não? Por quê? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino. Tem gente que é frequentador de igreja, mas não é filho ainda. Você está aí? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.